Meninas, boa noite. Beatriz, Karine, Tainara e Vanessa. Só essas. Vocês me ouvem? Tainara? Tainara só levantou a mãozinha assim. Vanessa? Não sei se vocês me ouvem, né? Porque vocês viram falando, mas eu não ouvi vocês. Se vocês falaram, eu não ouvi. Não sei se vocês estão falando. Não sei de nada. O resto abandonou, ou vai chegar mais tarde, né? Vamos ver o que nós temos de compromissos. Deixa eu ver. Deixa eu lembrar aqui. Primeiro, que quando terminar a aula, nós vamos gabaritar a atividade de biomol, tá? Atividade que vale 1.500 pontos, tá? É atividade formativa, aquela que tem 5 questões. Ela está disponível para vocês na unidade 3.1 aula, tá? 3.1 aula. Quando eu terminar o conteúdo, a gente vai abrir, vocês podem abrir junto comigo, né? O link. E aí vocês podem responder junto, eu vou gabaritar para vocês responderem, tá? A atividade está disponível desde o dia 26 e vai ficar aberto até o dia 8, tá? Até o dia 8, unidade 3.1, aula. Outro recado que eu tenho para vocês é que vocês não se esqueçam de acessar o AVA de vocês. O AVA não, os EDs de vocês. Entendi. Alguém me mandou mensagem falando que está sem áudio. Entendi. Irlanda, boa noite. Então, o que eu falei? O que eu ia falar mesmo? Não esquecer de acessar os EDs de vocês, porque algumas pessoas não estão acessando, não estão respondendo. Não se esqueçam que essas disciplinas, elas também contam, têm um valor monetário, então se você deixar de fazer, se você esquecer, depois você vai ter que refazer e vai custar para você. Então, quem tiver com os EDs atrasados, aproveitem aí os tempinhos que vocês estão tendo para fazer aí os EDs, tá? Eu não sei se essa turma tem, se tiver, vocês aceitem, se não tiver, vocês fazem de conta que nem estão ouvindo, que é realizar também o desafio nota máxima. Eu não sei dizer quais são as turmas que tem, eu não tenho certeza se essas turmas que dessa disciplina têm desafio nota máxima. Se tiver, também não esqueçam de acessar e de fazer, tá bom? O que mais de recado? Eu acho que de recado era só isso. Fiquem até o final para a gente gabaritar a nossa atividade formativa, que está na unidade 3.1 aula. Eu vou gabaritar ela ao término desse conteúdo de hoje, tá? Eu vou gabaritar ao término para que vocês façam junto comigo e possam aí já responder de imediato, sem problemas, tá? Deixa eu só mandar o link aqui para um aluno, só um minuto, que a gente já começa. Pronto, né? Hoje a gente está lá na unidade 2, na aula 4, tá? E a gente vai falar um pouquinho, né? Um pouquinho das técnicas que são usadas para detecção de ácidos nucleicos. Eu separei aqui para vocês
algumas técnicas de microscopia, de identificação mesmo, de fazer a avaliação do ácido nucleico, tá? Da molécula de DNA, da molécula de RNA, como é que é possível visualizar isso após a extração, após a amplificação, após a hibridização, tá? Então, eu separei essas técnicas para falar com vocês, tá? É um conteúdozinho daqueles assim que eu sempre falo, é uma coisinha meio dolorida, né? Porque é bem leitura mesmo, não tem muito, não tem como eu fugir. Você sabe, quando tem como eu fugir, eu fujo mesmo de fazer coisas mais cansativas, mas nesse caso não tem como a gente fugir muito, tá? A gente precisa enfrentar isso aqui para entender um pouquinho de biomol, tá? Então, a primeira técnica que eu vou falar para vocês é a utilização da microscopia ultravioleta, né, da técnica de fazer microscopia ultravioleta ou microscopia de fluorescência, tá? São dois tipos de microscópios que a gente tem que difere do microscópio comum, o microscópio óptico que a gente utiliza no cotidiano, no laboratório, tá? O que acontece? Esses dois tipos, né, de microscopia, a microscopia ultravioleta ou mesmo a microscopia de fluorescência, né, são microscópios, obviamente, que emitem um tipo de luz, né, e é uma luz ultravioleta ao invés daquela luz comum, a branca que a gente está acostumada, tá? Essa luz ultravioleta, obviamente, ela possui, né, um comprimento de onda muito diferente, às vezes inferior da luz branca que a gente utiliza, né? Porém, ela permite uma resolução bem melhor do que aqueles microscópios que a gente utiliza de campo claro lá da faculdade. Na faculdade, a gente não trabalha com nenhum microscópio ultravioleta, nem mesmo com microscopia de fluorescência, tá? Vocês estão vendo meus slides? Eu não sei se sim, não sei se não. Estão vendo os slides? Não, tô vendo não, professora. Não sei por que não tá aparecendo. Peraí que eu vou colocar de novo aqui, tá bom? Só um minutinho. Para mim ficou assim, ó, dava a impressão de estar aparecendo e depois sumiu. Bem, não. Quando eu coloco para... Deixa eu tirar e colocar novamente, peraí. Hoje nada nesse time está funcionando direito. Eu não consegui colocar meu fundo lá atrás. Tem que dar a parede aqui de casa mesmo. Não tô entendendo nada hoje. Então, vamos ver o que está rolando aqui. Não está compartilhando a tela, estava e não está mais. Espera aí, vamos continuar tentando. Meninos, eu vou sair, vocês fiquem aí quietinhos, eu vou sair, vou entrar de novo, porque eu não consigo mexer aqui no comando de compartilhar. Na verdade, eu não estou mexendo em nem, conseguindo mexer em nenhum comando. Vou ver se é o meu, tá bom? Vou sair e já volto um segundinho só. É para continuar?
Meninos, voltei. Não sei se agora a gente vai conseguir compartilhar, mas esse Teams hoje está uma loucura. Deixa eu ver se a gente consegue. Vocês veem a minha tela? Sim. Sim? Então tá bom. Então vamos lá. Se parar, vocês falam, porque hoje ele tá muito estranho, então não sei se é a gente, se é o computador, se é o aplicativo, não sei o que que é, tá? Então se parar de aparecer alguma coisa, vocês me falam. Então, vocês me veem quando a tela tá aberta? Eu não sei se vocês veem também. Não sei nada. Como assim? Vocês estão vendo, quando o slide está sendo exibido, vocês estão me vendo ou só o slide? Não, as duas, senhora e o slide. Tá bom, então tá bom, ótimo. Então vamos lá, eu estava falando desse tipo de microscopia, que é um microscópio diferente do que a gente usa no cotidiano do laboratório, tá? O tradicional da faculdade, que são os microscópios de fluorescência e o microscópio ultravioleta, que a gente sabe que tem uma sensibilidade muito maior do que os microscópios que a gente trabalha cotidianamente. A estrutura, assim, o desenho de um microscópio que tem luz ultravioleta ou mesmo que utiliza de fluorescência, ele é basicamente parecido com o microscópio que a gente trabalha lá no laboratório, aquele cotidiano que vocês já viram. É lógico que o designer dele não é tão igual, não é tão semelhante, ele é um tanto quanto mais moderno, tá? Tem dois modelinhos aqui, tá? Uma diferença muito característica do microscópio de ultravioleta, que utiliza luz ultravioleta ou mesmo fluorescência, tá? Essa imagem pode ser captada e passada ali de imediato para o computador, né, para converter essa imagem. Podem ser fotografadas, podem ser gravadas. E o de fluorescência, por exemplo, às vezes ele precisa de um campo escuro para que a gente possa enxergar a imagem. Quando eu falo campo escura, é porque a microscopia não pode ser feita num ambiente comum, num ambiente claro, tá? A gente tem esses pormenores quando a gente trabalha com essa microscopia melhor, tá? Então, a composição dele é a básica de um microscópio aí dessa classe, que utiliza aí a luz ultravioleta, né? Proveniente principalmente da vaporização do mercúrio, né? Tem os filtros, que faz a excitação e a barreira do que eu vou enxergar, os espelhos, né? Condensador, diafragma, lentes de objetivas e oculares, né, que são feitas geralmente de quartzo, tem um tubo conversor de imagem, a câmera fotográfica, os botões de focalização macro e micro, semelhante ao microscópio que a gente já trabalha. A diferença é a imagem que eu vou enxergar através desse microscópio, tá? Quando eu falo de microscopia ultravioleta, a gente sabe que a luz ultravioleta é uma luz invisível ao meu olho, é invisível ao olho humano, tá? Então ela não pode ser, é uma luz que não pode ser captada pela retina, e a propósito se trata até de uma luz prejudicial, né? Então o que que acontece? Isso impossibilita que eu veja essa luz, que essa luz seja, que aquela emissão de luz, né, seja observada diretamente. Porém, num processo de fluorescência, né, onde essa luz ultravioleta é absorvida pela minha amostra, depois essa luz vai ser filtrada, vai ser convertida e vai chegar lá na minha câmera, né, como uma luz que eu posso enxergar, que seja visível aos nossos olhos. Então, ali eu tenho uma composição física, né, uma modificação da luz, para que eu possa enxergar aquilo que eu estou corando, ou com luz ultravioleta, ou com fluorescência, tá? E essa imagem, não necessariamente a gente vai ficar em cima do microscópio, biocular, monocular. A gente vai fazer a avaliação dessa imagem, nesse tipo de microscopia, já por meio de um computador, obviamente, porque apresenta uma sensibilidade melhor, tá? Então, aí, o princípio básico da microscopia de fluorescência é que eu vou ter ali células que vão ser visualizadas, nós vamos corar esse material com o corante ideal de fluorescência,
essa fluorescência vai ser excitada pela luz do meu microscópio, se tornando visível, e que aí depois eu vou poder enxergar isso aí. E essa metodologia de usar microscópio de fluorescência, ela não é só da Biomol, tá? Existem outros setores do laboratório que a gente também trabalha com fluorescência sem trabalhar com amostras com microscópio, com diagnóstico molecular, tá? E qual que é a trajetória da luz ultravioleta no microscópio para que eu possa enxergar o que eu estou tentando focar ali? Então, o mercúrio, né, do microscópio, quando ele recebe uma descarga elétrica, ele vai emitir aquela luz ultravioleta, né? Essa luz ultravioleta tem que passar por um filtro. Esse filtro tem como obrigação excitar e depois incidir sobre um espelho, né? Que vai refletir essa luz ultravioleta, geralmente de uma coloração azul, tá bom? Até essa luz vai incidir até chegar na amostra. Quando essa luz chegar na minha amostra, né? Essa luz vai excitar os elétrons do meu material, da minha amostra, tornando essa amostra agora, então, o quê? Luminosa, tá? E essa luminosidade que vai ser formada a partir dessa luz, ela é coletada, ela é observada, ela vai poder ser vista pela objetiva, né? E volta com um comprimento de onda maior e menos energético, ou seja, eu agora consigo enxergar porque existem ali filtros que vai modificar aquela intensidade de luz, tornando visível para os meus olhos. Então, agora eu vou enxergar aí a maioria das fluorescências que na tonalidade de verde, tá? O verde fluorescente, aquele verde comum, tá? Então, aquela cor vai passar pelo espelho, aquele espelho que a gente chama de dicróico, né? Pelo filtro de barreira, para eliminar outros comprimentos de onda não necessários para serem avaliados, tá? E principalmente que são prejudiciais ao olho humano, e a partir daí vai formar aquela imagem que vai ser visível aos meus olhos. Professora, mas eu preciso saber o caminho da luz para eu entender? Não, você vai bater o olho, colocou a amostra lá, corada, bonitinha, organizada. Você bate o olho, você nem pensa que a luz está passando tudo isso para te entregar uma microscopia, uma imagem verde fluorescente, inclusive das mais bonitas que a gente vai observar na grande, pelo menos eu gosto muito desse resultado de exame, que é o resultado que a gente usa a fluorescência, porque eu acho ele muito bonito. E outra coisa, a gente vai marcar o que você quer enxergar, né? Óbvio, ter que corar com a cor específica que você quer enxergar, e só vai ficar fluorescência, você só vai visualizar a fluorescência se tiver aquela parte que você está buscando. Então, a partir dessa premissa, quando a amostra que você colocou ali, ela brilhar, ela florescer no seu microscópio, é porque tem o que você está buscando, tá? E o que é o corante utilizado para que eu possa enxergar? A gente vai dar o nome de fluoróforos, tá? O que são os fluoróforos? Os fluoróforos são corantes fluorescentes, né? Que quando entram em contato com a minha amostra, elas vão se acoplar na estrutura que eu desejo, lá no interior da minha célula, e a partir daí vai emitir uma luz visível quando exposta à luz ultravioleta do meu microscópio, tá? Então, eu consigo corar, utilizando esses fluoróforos, partes específicas da célula. Então, se eu quero corar uma parte de DNA, uma parte não sei o quê, eu consigo fazer isso porque eu vou utilizar ligantes específicos e quando eu for visualizar, eu consigo enxergar exatamente o que eu estou buscando, tá? Para que servem esses fluoróforos? Os fluoróforos tornam possível que você possa visualizar pontos específicos da sua célula, o que você deseja pesquisar, tá? Então, veja aqui, eu tenho 3 colorações utilizando fluoróforos diferentes, fluoróforos verdes, fluoróforos vermelhos, né? Aqui eu tenho um vermelho para o núcleo, um verde para o citoplasma, tá? Aqui, ó, vermelho no núcleo, e em vez de eu corar todo o citoplasma, eu corei só a estrutura, que é a membrana da célula. Então, eu aqui
corou de vermelho toda a célula. Então, o que acontece? A gente tem corantes específicos, né? Uma composição de fluoróforos específicos que consegue corar exatamente o que você está buscando. Se você quer, por exemplo, uma célula cancerígena, nós podemos corar só aquelas células que são atingidas por aquele tipo de malignidade. Enfim, eu consigo encontrar exatamente o que eu quero utilizando o que eu chamo de fluoróforos, que são os corantes. Posso ver isso no microscópio comum? Não, eu preciso do microscópio específico, tá bom? E essa técnica de fluorescência, como é que ela ocorre? Ela funciona como eu aplica-se os fluoróforos na minha amostra. Eu pego a minha amostra e coro ela com o fluoróforo específico que eu quero buscar. E esses fluoróforos, como eles são específicos, eles vão se ligar a estruturas, né, que estão presentes no interior da célula, aquela estrutura que eu estou buscando. Quando essa minha amostra absorver a luz ultravioleta, os elétrons presentes ali nos fluorófilos vão se excitar, emitindo o quê? A fluorescência, né, que é a luminosidade, que vai permitir a minha visualização no microscópio óptico. Olha o tanto que é legal. Eu pego uma célula, eu pego um núcleo e marco ali o meu fluoróforo só com a região que eu quero estudar. E aí, se as cores do fluoróforo que eu marquei aparecerem na minha microscopia, tem aquela parte que eu quero estudar, ou eu vou estudar, eu já sei que tem, eu quero estudar se existe uma deficiência, se existe uma malformação, se existe uma anomalia, se está presente aquela parte, ou se não está. Então, eu posso colorir, por exemplo, dentro da biomol, partes específicas de um cromossomo, né? Eu posso colorir um alelo só, se eu quiser. Eu posso colorir só um cromossomo, só um par de cromossomo. Então, eu vou colorir de acordo com a pesquisa que eu vou fazer, tá certo? Existe a probabilidade dentro do diagnóstico utilizando fluorescência, na biomol, de utilizar o que eu chamo de fluorescência múltipla. O que é uma fluorescência múltipla? O nome já está dizendo. Na técnica, eu vou aplicar o quê? Diferentes fluoróforos, né? De forma separada, só que numa mesma amostra, né? Que vai capturar o quê? Imagens de uma forma sequencial. E ao final do processo, a gente vai juntar, fazer a junção dessas imagens, né? Através, óbvio, de computador, vou fazer essa junção de forma computadorizada, né? E aí, como eu utilizo fluoróforos específicos para partes específicas das minhas células, quando eu fizer a montagem desse material que eu corei, eu vou conseguir, por exemplo, ver o citoplasma de uma cor, o núcleo de outra cor, o nucleolo de outra cor, e assim sucessivamente. Se for em um cromossomo, da mesma forma. Então, eu posso usar cores diferentes na fluorescência para corar partes diferentes, tá certo? Que coram partes específicas da minha célula. Coloquei aqui um exemplo para vocês. Numa imagem aí de fluorescência, né? Onde foi corados aí 3 componentes de uma divisão de uma célula, tá? Célula cancerosa, tá? O DNA foi corado de azul, tá? Uma proteína dessa célula cancerosa, chamado de INSEMP, foi colorido de verde, tá? A proteína da célula cancerosa foi corada em verde, e os microtúbulos dessa célula foram corados em vermelho. Depois, a gente consegue fazer a união dessas informações, ó, eu tenho aí o DNA, tenho aí os microtúbulos e tenho aí a proteína. Quando eu uno, eu consigo ver essa imagem aqui, ó, bonita, linda desse jeito, onde eu consigo afirmar que as estruturas que eu corei estão presentes. Aí você consegue, quem vai trabalhar com essas imagens, né, conseguem fazer aí o estudo, se está correto a montagem, se não está, se está presente todas as partes, se não está. Não estão. Então, isso é um tipo de uma modernidade para visualizar aquelas informações que a gente já amplificou, já trabalhou. Então, a gente pode usar esse tipo de microscopia, tá?
Tem também o que eu chamo de fluorescência natural. Para quem assistiu a palestra da sexta-feira com o Ícaro, viram plantas que ele está utilizando, né, que quando ele usa a luz, inclusive esse tipo de luz fluorescente, né, vê a plantinha. O que é a fluorescência natural? Ocorre quando uma amostra não necessita de corante para emitir uma luz após ser exposta à luz ultravioleta. Por exemplo, alguns tipos de plantas pode exibir a clorofila na presença de uma luz ultravioleta, que é uma coisa que os pesquisadores usam muito, usando muito, utilizar a planta, algumas plantas como vetores para a produção de algumas proteínas específicas, e na presença de uma luz ultravioleta, onde tem a proteína que está sendo expressa na planta, ela acaba ficando fluorescente, né? Então é uma coisa muito comum para a gente utilizar a fluorescência para saber, por exemplo, se uma determinada proteína está sendo expressa numa pesquisa, num estudo, ou mesmo numa produção de longa escala aí dessas proteínas, tá? Então, a fluorescência é extremamente utilizada nos dias atuais. Principais aplicações aí da microscopia ultravioleta ou de fluorescência. Utilizado na investigação científica, né, para estudo de evidências. Vocês já conhecem essa ideia de colocar um corante onde supostamente tem manchas de sangue, depois excita esse corante com uma luz ultravioleta e verifica se existe ou não a fluorescência ali. Se existir a fluorescência, houve a ligação entre a amostra biológica e os fluoróticos, e então vai emitir aquela luz verde muito bonita. Também é utilizado no estudo de organelas, né, e estruturas celulares, reações enzimáticas, eventos fisiológicos, bioquímicos, células vivas, análise de viabilidade celular, ou mesmo da função celular, também pode ser marcada pela luz, por técnicas utilizando fluorescência, tá? Na imunofluorescência, né, pode acontecer, tem o que a gente chama de reação de antígenos no interior da célula, dentre outros estudos. Existem na imunologia, a gente trabalha com imunofluorescência, observando a ligação entre antígeno e anticorpo, tá bom? Então, tem imunofluorescência aqui, tem imunofluorescência na imunoclínica, tá? O que acontece? A existência de muitos indicadores de fluorescência, né? Muitos indicadores fluorescentes, obviamente, vai contribuir para o estudo de uma multiplicidade de produtos químicos, produtos químicos fisiologicamente importantes, por exemplo, DNA, cálcio, magnésio, sódio, pH, enzimas. Tudo isso pode ser avaliado a partir de colorações fluorescentes, observar quanto tem, qual que é o formato no sentido de DNA, RNA, podem ser estudados, tá? Uma outra forma de microscopia que tem é o que eu chamo de microscópio eletrônico de varredura. Como o nome já está dizendo, não é o nosso microscópio óptico tradicional, ele é eletrônico, portanto, a imagem é inúmeras vezes superior às imagens que a gente trabalha e, obviamente, o campo de visão é muito superior ao nosso, tá? Obviamente que quando eu falo de microscopia, eu estou falando de uma técnica para visualizar estruturas que não são visíveis ao meu olho, que são 100% invisíveis ao meu olho, por isso eu utilizo o microscópio, que tem a probabilidade de aumentar até 1000 vezes para que eu possa enxergar, tá? Então, os microscópios, eu tenho os microscópios luminosos e os microscópios eletrônicos, tá? Os microscópios eletrônicos, obviamente, são os mais evoluídos, tá? E eles podem chegar a aumentar uma imagem para a gente em até 1000 vezes a aproximação, a condição de identificação, tá? Então, eu consigo ver muito mais utilizando um microscópio eletrônico. Meninas, eu vou parar só um segundinho aqui, só para pegar o carregador aqui. Um segundo.
Prontinho. Onde que eu estava? Da microscopia eletrônica. Então, tem a probabilidade de aumentar o nosso campo de visão. Inúmeras vezes, ele é muito superior ao nosso microscópio óptico, tá bom? Na microscopia eletrônica, a gente trabalha com um tipo de radiação, tá? Que ela é empregada, né? Em feixe de elétrons, para fazer excitação desse feixe de elétrons, né? Eu tenho aí lentes eletrônicas, né? Que produzem o aumento muito grande, muito grande. Quanto mais moderno for o microscópio eletrônico, mais próximo eu vou conseguir ver o objeto, inclusive em mais detalhes, 200 mil vezes, 400 mil vezes, tá? E aí vai depender muito do que você estiver utilizando. Eu acho que eu só trabalhei uma única vez com microscopia eletrônica, porque ultimamente a gente só tem visto o microscópio eletrônico em centros de pesquisas, grandes centros, tá? Instituições, né, faculdades que trabalham com pesquisa. Para nós, aqui no nosso cotidiano, nossa rotina laboratorial, isso aqui não existe, tá? Não existe de fato. E esses microscópios eletrônicos, eu tenho eles de dois tipos. Eu tenho o microscópio de transmissão e o microscópio de varredura. O que mais me interessa é a microscopia de varredura, né? Porque, como o próprio nome já diz, ele faz uma varredura no que eu estou tentando visualizar, tá? Aí o comprimento de onda, obviamente, né, do microscópio eletrônico, ele é bem superior, né? Porque vai tornar um objeto visível, né? Por conta da interação das luzes utilizados lá naquele objeto que eu quero enxergar, tá bom? Então, eu tenho um comprimento de onda diferente. Quais são os tipos de detectores que eu tenho na minha microscopia eletrônica? Eu tenho os detectores que fazem detecção de elétrons secundários, que fornecem o que eu chamo de uma imagem topográfica da superfície das partículas, né? E são responsáveis pela obtenção de imagens com altíssima resolução, inclusive vou mostrar para vocês, tá? E tem aí os detectores de elétrons retroespalhados, né? Que permitem a análise de variação, de composição ou mesmo de contraste de algumas estruturas, tá? E como é que se forma essa imagem de uma microscopia eletrônica, né? Para a formação dessa imagem, a gente tem aí um fluxo de informações do microscópio para o computador. Não existe o olho da pessoa fazendo microscopia eletrônica, o que existe é uma imagem sendo capturada pelas lentes do microscópio eletrônico e já passadas diretamente para o computador, tá? Então, eu tenho aí um fluxo de informações passadas do microscópio para o computador, né? Que consiste no quê? Na localização dos pontos específicos, faz uma varredura em todos os planos, né, dessa estrutura, né, com um conjunto aí de intensidades correspondentes a cada ponto, né, que são originadas por quem? Por um detector de elétrons. Ele consegue detectar o tipo de elétron, a quantidade de elétrons que tem ali, para fazer a detecção da imagem, tá? Que mais? Quando a amostra vai ser varrida pelo microscópio, quando eu falo varrida, é visualizada toda ela, a tela do display, né? Toda a tela do display é varrida simultaneamente, né? Com a correspondência das posições do que a gente está estudando, né? Vou utilizar ali detectores para cada ponto, e aí isso aí vai varrendo a minha imagem e imediatamente vai montando uma imagem na tela do meu computador semelhante ao que vocês estão visualizando, tá? Então, o microscópio eletrônico de varredura é um instrumento óptico, né? Extremamente importante e ele é capaz de produzir imagens altamente amplificadas, podendo chegar a 200, 300 mil vezes de uma resolução incrível. São as melhores imagens que a gente tem de células, de estruturas, tá?
As imagens não são captadas pelo nosso olho, elas são captadas virtualmente, tá? Porque elas são visualizadas no monitor do nosso aparelho, do nosso computador, e são, obviamente, transcodificadas, né? Por conta daqueles elétrons, da energia emitida pelos elétrons que foram visualizados. Tudo tudo em questão de microscopia tem a ver com a formação do que você está estudando, a formação em relação à quantidade de elétrons ali presente naquela amostra, tá? Quais são os componentes aí do meu microscópio eletrônico de varredura? Eu tenho o que eu chamo de coluna ótica eletrônica, que nela tem um canhão de elétrons, tá? E um sistema de redução do diâmetro do feixe eletrônico, para que possa melhorar a nossa visão, tá? Uma unidade que faz a varredura do objeto que você vai estudar, uma câmara de amostra, um sistema de detectores de imagem e um sistema de visualização de imagem. Lembrando que no microscópio eletrônico eu não vou colocar os meus olhinhos ali, tudo vai ser captado e transferido imediatamente para a tela do computador, tá? Porém, essas imagens eletrônicas podem ser detectadas também com defeito, nem tudo é perfeito, tá bom? Podem ter imagens que podem ter efeitos de astigmatismo, da impressão que não está focada de forma correta, né? Ou podem ter aberrações esféricas, deixando a minha imagem deformada, aberrações cromáticas em relação à cor daquela imagem que está sendo formada, mas vai depender muito da expertise de quem está manuseando esse equipamento, tá? E o que é o sistema de varredura de um microscópio eletrônico de varredura? O que é isso? Isso é simplesmente a incidência do feixe, né? De feixe de luz, que ele é estacionário, refletido nas bobinas. E aí, depois dessa reflexão, vai passar por todo o objeto que eu quero estudar, tá? E vai varrer a superfície dele, detalhando cada parte da estrutura. Diferentemente dos outros microscópios, é como se eu visse uma imagem em 3D quando eu falo de microscopia de eletrônica de varredura, tá? Então, eu tenho uma lente aqui, ó, bonitinha, uma lente de microscópio, tá? E ela vai incidir sobre o que eu quero estudar ali e vai dar em resposta para mim uma varredura de toda aquela estrutura e vai formar uma imagem final. Então, eu não vou ver a imagem por partes, eu vou ver toda a imagem formada aqui na minha microscopia de varredura. Então a ideia que eu vou ter de uma microscopia de varredura, tá aqui um microscópio, né, de varredura, que ia direto para uma tela de computador. Quando eu vejo uma imagem, ela é de fato 3D, onde eu vejo a concavidade dela, onde eu vejo as bordas, a lateral. É uma imagem extremamente diferente das imagens que a gente tem trabalhado no cotidiano. Aqui é um inseto, tá? Que foi feita a varredura dele, aqui da mesma forma, uma fibra, né? Uma fibra. Então, eu consigo ver todos os detalhes do que eu estiver ali fazendo a varredura. Aqui é uma imagem de uma microscopia eletrônica de uma aranha e dá para ver toda a estrutura, a formação eu acho que isso aqui é a cabeça, né, da aranha, coisa assim que os seus olhos não alcançam, a dimensão desse inseto também é muito pequeno, mas eu consigo ver cada detalhe. Então, a partir desse microscópio, desse tipo de microscopia aqui, eu consigo ver detalhes que numa microscopia comum eu não vejo. Utilizando a microscopia eletrônica de varredura, a gente obtém as melhores imagens de microscopia que a gente pode trabalhar. Todas as fotos mais bonitas que vocês virem, mais próximas, todas serão microscopia de varredura, tá? Quando você quer fazer um trabalho para fotografar, você vai usar microscopia de varredura. Aqui é uma microscopia eletrônica de varredura de uma formiga, tá? Sobre uma fita de carbono. Aqui é uma fita de carbono, aqui é a formiga, tá? Então eu vejo aí a estrutura muito mais bonita, muito mais próxima de mim, ou mais bonita ou mais feia, não sei se vocês acham bonito ou é feio, tá? Aqui é só uma microscopia eletrônica de uma placa de alumínio, só para a gente ver uma placa de alumínio atacada, né? Deve ser por ferrugem, alguma coisa nesse sentido.
dá para ver muito mais próximo. Então, a microscopia eletrônica, um ponto importante que vocês têm que notar, que ele não é utilizado só como na nossa microscopia tradicional, que a gente usa para identificar principalmente estruturas que são transparentes, translúcidas, né? Já na microscopia eletrônica, eu consigo fazer a identificação de estruturas que não são transparentes. Se eu consigo focar uma formiga, uma aranha, uma placa de alumínio, então ela tem muito mais, eu consigo ver muito mais além do que quando eu uso a microscopia comum, que eu só consigo focar coisas transparentes. Não sei se vocês sabem, se vocês têm essa noção, mas não dá para focar uma coisa não transparente no nosso microscópio comum, porque a luz do microscópio ela precisa atravessar a estrutura. Já aqui eu estou excitando elétrons e a luz não vai atravessar de um lado para o outro, tá? É diferente, tá? Então, esse tipo de microscopia que eu falei para vocês, essas microscopias de fluorescência e microscopias de varredura, são microscopias modernas, só vão trabalhar com elas quem for trabalhar com biomol, com pesquisa, utilizando para visualização não só de células, mas de parte de um cromossomo, de um gene, eu posso observar, tá? E uma coisa interessante que é para que eu utilize aquele microscópio de fluorescência ou mesmo microscópio de varredura, uma das formas de eu conseguir a minha amostra é utilizando o que eu chamo de cultura de células e de órgãos. Não sei se vocês já ouviram falar, mas hoje a gente consegue cultivar células epiteliais, células córneas, células capilares, tá? Célula do fígado, célula do pâncreas, isso tudo a caráter de pesquisa. Eu imagino que daqui a um tempo nós vamos poder, inclusive, cultivar essas células e depois reimplantar no paciente sem que haja rejeição, por exemplo, como se fosse num transplante de órgãos, tá? Então, existe a probabilidade em laboratório de se cultivar células. O que é cultivar? É igual uma planta. Plantar células humanas, fazê-las crescer em um meio específico para que elas possam ser utilizadas. Eu vou ver isso na faculdade? Não, ninguém trabalha com isso, a menos que seja em centros de pesquisa, tá? A gente não tem nem mesmo autorização do Comitê de Ética para trabalhar com cultura de células. Não existe a probabilidade, tá bom? Então, o que é a cultura de células? Né? Um conjunto de técnicas que vai permitir tanto cultivar como manter células isoladas fora do meu organismo, né? Onde existe aí, fora do meu organismo, fora do organismo onde elas existem e manter as características próprias. Quem já assistiu muito filme de ficção científica, já viu muito órgãos dentro de bandejas proliferando e tal. Isso sim também é uma forma de cultura de células, tá? A cultura de tecido, obviamente, é um termo genérico, né? Que inclui a cultura de órgãos, o qual é o crescimento de pequenos fragmentos, tá? De tecidos ou mesmo de um completo órgão embrionário, tá? Essa cultura implica no quê? Na prévia desagregação, ou seja, separação do tipo celular que você quer cultivar. Essa separação pode ser mecânica ou pode ser através da utilização de enzimas, tá? Então, eu vou retirar aquele tipo de célula que você quer cultivar do tecido original e cultivar em uma camada aí aderente num substrato sólido ou numa suspensão em um meio de cultura. Então, eu vou dar uma condição ideal para essas células poderem se multiplicar. Para mim, parece muito falar de filme de ficção científica, quando a gente fala que eu estou cultivando, por exemplo, células humanas em laboratório. Mas isso é possível? Sim, isso é possível, tá? Para que faz esse cultivo de células em laboratório? Primeira, importantíssimo fonte para estudo de processos biológicos. Importantíssimo, tá? Desde 1940, a gente tem sofrido grandes avanços no sentido de cultura celular, especialmente na utilização na fabricação, na invenção de novos antibióticos, tá?
Eu tenho também o crescimento de linhagens celulares a partir de células isoladas que se aderiram a placas de cultura. Então, por um acaso, estavam cultivando algum tipo de célula e outras linhagens foram descobertas ali. Então, tudo isso é pesquisa. A gente não tem cultivo de células cotidianamente. Nada disso aqui é cotidiano, tudo é estrelinha, tá? Então, eu tenho dois tipos de cultura de célula, o que eu chamo de cultura primária e o que eu chamo de cultura secundária, tá? O que é a cultura primária? É aquela que vem primariamente, diretamente do tecido de um organismo. Eu quero cultivar uma célula hepática, então, uma célula do fígado. Com ou sem passo inicial de fracionamento das células, porque às vezes precisa fracionar e às vezes não precisa fracionar aquela célula, tá? E uma cultura secundária, quando as células cultivadas provêm de uma outra cultura inicial, ou seja, de uma cultura primária, tá bom? Ou, obviamente, elas são subcultivadas por semanas ou mesmo meses. Quanto tempo demora um tecido para se desenvolver, uma célula demora para se multiplicar? Depende do tipo de célula. Cada célula tem o seu tempo. Depende se você está dando a condição ideal para que ela possa se multiplicar, tá? E quais são as linhagens de células que conseguem se proliferar, tá? As células podem, num geral, elas podem se proliferar indefinitivamente, tá? E poderão ser propagadas, tá? Como uma linhagem de células, tá? Inclusive, eu posso propagar células a partir de células cancerígenas. Vamos imaginar que eu não vou estudar células normais, eu não vou cultivar células normais. O que eu quero fazer? Eu quero pegar uma célula tumoral, uma célula cancerígena, colocar ela para crescer. E para que você quer colocar ela para crescer? Para eu investigar qual é o padrão de crescimento, o que ela utiliza como fonte de crescimento, o que dá condição para uma célula tumoral crescer. Então, isso são pesquisas, né? Colocar células para crescer. Então, o que acontece? A uniformidade genética de uma linhagem de células pode ser melhorada pela clonagem celular, em que uma única célula ela é isolada, ela vai se proliferar para formar uma colônia dessas mesmas células. A ideia seria igual cultivar micro-organismos, né? Eu coloco uma, a partir dessa uma eu tenho um clone, depois eu tenho uma colônia de células semelhantes. É interessante? Vai que é uma célula boa, uma célula melhorada. A gente está fazendo isso em laboratório, vamos imaginar que um dia a gente vai conseguir fazer isso em vivo, tá? Elas podem ser armazenadas em azoto líquido, né? Uma substância química, né? A menos 196 graus Celsius, por um período muito longo de tempo, inclusive não determinado, e mesmo assim elas vão continuar viáveis quando elas forem descongeladas. Vamos imaginar que eu vou começar uma cultura de célula, mas eu não tenho o que eu necessito para terminar. Eu não quero parar agora, eu quero guardar essa célula que eu estou começando o estudo dela para utilizar em um outro momento, daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, que é uma coisa super comum. Então, ela vai ser guardada, armazenada a menos 196 graus Celsius para posterior descongelamento, né? E elas ainda vão continuar viáveis, passíveis de estudo. Isso tudo dentro da biotecnologia, tá bom? Exemplos aí de cultura celular, eu tenho aqui os tipos de células, né? E aqui temos células que são cultivadas e as células que estão proliferando dentro de um meio de cultura. Acho que eu coloquei nos slides mais para frente que para eu fazer essas células crescerem no meio de cultura, não é chegar lá no laboratório, professor, hoje eu quero semear célula em vez de semear bactéria. Não funciona assim, eu tenho que ter um meio específico, tá? Então, meios de cultura de células e órgãos. Quais meios de cultura que eu posso utilizar, tá? Para isolamento, né? Eu preciso primeiro isolar o tipo de célula que vai ser utilizado, né? De forma a preservar mais informações de cada tipo individual das células. Então, quando eu vou semear uma célula, eu não posso perder informações dessas células, né? Informações que eu digo biológicas dessas células, né? Os biólogos desenvolveram o quê? Meios para dissociar as células dos tecidos e separar os vários tipos. Então, às vezes, você quer cultivar
um tipo de célula específica, mas ela está num tecido. Então, eu vou ter que dissociar, retirar aquela célula para que ela possa ser, então, cultivada, tá? Geralmente, esse isolamento do tipo celular, nós vamos conseguir, utilizando centrifugação, num gradiente de densidade. Eu falei isso já semana passada para vocês, quando a gente separa organela de célula. O princípio é o mesmo, tá? E depois o cultivo vai ser em placas de cultura, tá? Que são feitas preferencialmente a partir da suspensão de células dissociadas, ou seja, separadas do tecido. Obviamente, eu vou ter ali naquele meio de cultura fatores de crescimento que estimulam o crescimento celular, mais transferrina, né? Que vai fazer o quê? Estimular a proliferação da célula e transportar o ferro necessário para as células se desenvolverem, tá? Como é que eu sei isso? Porque isso é uma base científica comum e a gente tem coisas muito mais modernas que isso, tá? Então, como é que eu faço para fazer o isolamento da célula que eu quero cultivar, né? As células grandes, inicialmente, são separadas das pequenas, né? Células densas das não densas, através do que a gente chama de centrifugação. Então, nós vamos utilizar reagentes com densidades diferentes para que a gente possa chegar à suspensão do tipo celular que você precisa. Como eu já falei em outros momentos, existem protocolos para isso, existem kits para isso que nos ajudam. Então, eu vou ter ali, após a minha centrifugação, né, células com grupamento de células com diferentes densidades que eu posso aí agora utilizar para serem cultivadas, tá bom? Aí eu consigo, inclusive, fazer uma marcação específica nessas células com anticorpos, e esses anticorpos pode ter, por exemplo, um corante fluorescente, que é o que a gente havia falado, né? Em seguida, a gente vai fazer a separação dessas células marcadas das não marcadas, tá? Por conta da fluorescência, então é uma forma de eu separar a célula que eu quero das que eu não quero. E depois que eu separo, né, as fluorescentes são as que eu quero, as que não são fluorescentes, que não têm cor, eu não quero, eu vou, enfim, fazer o cultivo dessas células, tá? Cultivo em placas de cultura, tá? Ao contrário das bactérias, né? A maior quantidade, a maior parte das células dos tecidos não estão adaptadas para viverem em suspensão, ou seja, a gente tem uma dificuldade muito grande para cultivar, né? E necessitam de uma superfície sólida, né, para crescerem, para se dividirem, que agora, usualmente, essa superfície ela é plástica, né? Ela é utilizada uma superfície plástica de uma placa de cultura ou de tecidos muito semelhante a essa aqui. Eu vou colocar um meio de cultura, vou colocar a amostra biológica ali e ela vai crescer aderida a essa placa, tá? O que tem no meio de cultura que ajuda uma célula a crescer? Eu tenho aí a presença de aminoácidos específicos, de vitaminas, de sais, outras substâncias como glicose, penicilina, que são antibióticos para não deixar micro-organismos crescerem, streptomicina, vermelho de fenol, soro. Isso aqui são substâncias que são utilizadas para não deixar micro-organismos crescerem, tá? E eu também ali tenho proteínas que são necessárias aí para o meio de cultura, para a célula que você deseja cultivar. Proteínas do tipo insulina, transferrina, fatores específicos de crescimento. Porque sem isso, as minhas células não terão estímulo para crescerem e aí eu não vou obter a minha colônia de células, tá certo? Isso aqui, obviamente, o básico, a composição básica para cultivo de células, tá? Mas existem N meios de cultura para se cultivar células, tá? Algumas células não crescem, não se diferenciam em placa, se não tiver coberta por componentes específicos da matriz extracelular. Então, o que é isso? Às vezes você consegue separar uma célula, mas se você não der componentes parecidos com o ambiente que ela sobrevive, com o ambiente que ela vive, ela não vai conseguir se dividir, ela não vai conseguir proliferar. Então, eu tenho que dar o ambiente ideal
para que aquela cultura de células consiga crescer. Mais uma vez, por que você está cultivando células do corpo em laboratório, professora? Para que eu possa estudar, por exemplo, células específicas, para que num determinado momento da nossa evolução, a gente consiga produzir tecidos em laboratório, que vai ajudar muito na questão de transplante e coisa e tal, tá bom? Quais são as vantagens de se cultivar célula, tá? Eu tenho aí a possibilidade de estudar fenômenos que são inacessíveis quando eu tenho um tecido intacto. Eu consigo fazer a obtenção de células com uma boa homogeneidade e bem caracterizadas. Eu consigo controlar as condições ambientais, como pH, temperatura, concentração de oxigênio, de dióxido de carbono, tá? Eu consigo fazer um conhecimento do comportamento e função de uma população isolada de células, pensando em células cancerígenas, se eu conseguir cultivá-las em laboratório, eu consigo entender por que elas proliferam, por que elas proliferam mais rápido ou de forma mais lenta. Só para vocês terem uma noção, existem células cancerígenas que se proliferam às custas de hormônios, então eu vou conseguir estudar isso em laboratório, tá? Posso ter aí uma economia muito significativa na utilização de reagentes e mesmo em tempo, se eu pensar que eu vou conseguir cultivar essa célula, eu vou conseguir estudar, enquanto outros pesquisadores estão tentando descobrir em vivo, lá na pessoa, o que aquela célula é capaz ou não de fazer com ela, tá? E quais são as desvantagens? Porque tudo que tem vantagem tem desvantagem, né? Gasto elevado de material, condição de crescimento de cultura muito delicado, tá? Eu preciso de um ambiente muito controlado para que essa cultura cresça. A minha cultura tem uma instabilidade muito grande, tá? Por conta da delicadeza do que eu estou cultivando. Pode acontecer que durante um cultivo celular em laboratório eu perca características básicas daquele grupamento celular que eu estou estudando, tá? Posso ter também uma dificuldade de extrapolação para o modelo de organismo intacto, então às vezes eu não consigo cultivar exatamente o que eu estou buscando. Então, ao mesmo tempo que eu vejo com bons olhos o cultivo celular, existe uma grande dificuldade para a gente conseguir cultivar essas células em laboratório, tá? Quais são as limitações da minha técnica? Necessidade obrigatória de pessoas com uma experiência muito ampla para realizar a técnica. Então, aqui, pessoas destreinadas, sem experiência e sem o conhecimento necessário, não trabalham com essa técnica. As pessoas que eu vejo que trabalham com cultivo celular são pessoas que trabalham com pesquisa no pós-doc, PhD, são pesquisadores de altíssimo gabarito que trabalham com esse tipo de técnica, tá bom? Eu posso uma outra limitação importante do cultivo celular é que pode existir a perda da característica fenotípica daquele grupamento celular, tá? Tem a necessidade também do uso de marcadores, né? Devido à perda das características fenotípicas. Tem um problema com instabilidade de células, sobretudo de células, sobretudo em linhas de células que são ditas imortais. Então, o que acontece? Eu acabo perdendo a instabilidade dessas células. Essas células são muito instáveis, tá? Quais são as principais aplicações quando se fala em cultivo de célula? Por que alguém está cultivando células em laboratório? Primeiro, câncer. Compreensão de fenômenos neoplásicos. É o carro-chefe para se estudar células em laboratório, tá? Ensaios utilizando fármacos ou cosméticos in vitro. Algum novo medicamento, saber como é que ele age naquela célula, tá? Então, pode ser utilizado culturas celulares.
estudos que envolvem a imunologia, tá? Produção de vacinas antivirais também podem ser utilizados cultura de células. De uma forma geral, quem trabalha com pesquisa já trabalhou com cultivo de células. Quais equipamentos básicos, os mais básicos possíveis para a gente trabalhar com cultivo de células ou mesmo cultivo de células de um órgão, tá? Então, eu tenho a necessidade de trabalhar sempre dentro de um ambiente estéril. Então, eu vou trabalhar dentro de uma câmara de fluxo laminar, parecida, mas não igual à que a gente tem no laboratório de microbiologia, porque se eu estou trabalhando num ambiente estéril, obviamente eu vou ter que trabalhar aqui dentro da minha câmara. Para quem não sabe, é um tipo de câmara que tem um fluxo que extrai todas as impurezas ali daquele ambiente e coloca para o lado externo, tá? Ela tem um fluxo puxando o ar para fora, tá? E também tem ali as luzes de esterilização. Tem a estufa de CO2, né? Que é aquela estufinha, só que ela é de CO2. As placas de cultura, isso aqui é um meio de cultura líquido em uma placa. Isso aqui é uma pipeta de vidro fazendo cultivo aí de células. Quando a gente fala de inseminação, também tem cultivo de células, tá? A centrífuga que a gente usa para fazer separação de partes da célula, do que a gente quer cultivar. O nosso microscópio invertido, que só serve para esse tipo de pesquisa, tá? Os agitadores, nesse caso aqui são agitadores orbitais, tá? De segurança, é utilizado na nossa cultura de células, tá? E isso aqui é a ideia microscópio, obviamente, microscopia eletrônica, de cultivo de células e tecido, tá? Então, aqui esse tipo de células, né? É um tipo de célula tronco que ela vai se aderir ao plástico no fundo da minha placa de Petri, aquela vasilha transparente, né? Aquela redonda, é a minha placa de Petri. As células vão se aderir ali e começam a se multiplicar, né? Durante semanas, antes mesmo que elas consigam se diferenciar numa espécie celular específica, muito parecido com a ideia de inseminação, tá? Então, aqui eu tenho a célula original, aqui ela começa já a modificar, aqui ela está evoluindo, aqui ela já começa a se dividir duas, quatro, né? Aqui ó, se dividindo mais, e aqui por fim ela vai se diferenciar. Isso aqui está acontecendo lá no nosso ambiente de laboratório e a gente está fazendo essa visualização com a nossa microscopia. Alguns trabalham com microscopia eletrônica, outros com outros tipos de microscopia, tá? Então, isso aqui está acontecendo o tempo todo quando eu estou fazendo cultivo de células, tá? Então, aqui, ó, cultivo de células, tá? Os aspectos mais importantes aí no cultivo de células e de tecidos é a dinâmica ou mesmo agregação das minhas células normais, né, versus as células cancerosas, como é que o grupamento de células normais se divide, como é que o grupamento de células cancerosas se divide, o crescimento dessas células na presença e na ausência de fatores. Quando eu falo fatores de crescimento, algumas células precisam de estímulo para crescer, né? Então, a gente dá o que a gente chama de fatores de crescimento, IGF, IGF-1, alguns outros tipos de hormônios são classificados como fatores de crescimento, tá? Então, se você quiser fazer uma pele crescer, um tecido crescer, você precisa utilizar fatores de crescimento. E até, tirando do biomol e levando para a realidade, se você quer fazer um tratamento de pele, melhorar a cicatrização do paciente, uma das formas que a gente tem é a utilização de fatores de crescimento que melhora bastante o desenvolvimento de um tecido, tá? Aí a gente vai observar a colônia que foi formado, que tipo de célula vai se diferenciar, né? O meio que essa célula conseguiu. Então, nós temos uma célula inicial que começou a se dividir, até a gente ver como é que ela vai formar lá no final. Outra coisa, eu estou cultivando célula, eu preciso saber se o que eu vou obter lá no final é o meu alvo de pesquisa, se ela não modificou no decorrer
dessa cultura, no decorrer da evolução dessas células, tá? Então, isso é importante, porque às vezes a gente cultiva achando que vai crescer aquela célula X, quando na verdade chegou lá no final tem uma célula diferente, tá? Outros métodos de estudar a célula, esse aqui eu já falei para vocês, que é o fracionamento celular, onde eu tenho aí um conjunto de procedimentos, né, que vai levar à separação de células, para estudo de uma célula específica, por exemplo, para que serve, por exemplo, para determinar se uma determinada proteína ou determinada organela está presente naquela célula, e se ela está presente, se ela é normal, se ela não é. Então, eu posso fazer pelo fracionamento celular. Aí, lembra que eu falei para vocês que vai partir de um pedacinho de tecido, esse pedacinho de tecido vai ser macerado para expor as células, para expor as organelas, que vai passar ali por centrifugações sucessivas, cada um com uma força específica, com um tempo específico, e a partir daí a gente vai tirando mitocôndria, citoplasma, núcleo, nucleolo, a partir do tempo de centrifugação e da rotação, da força que vai ser exercida sobre esse tecido, tá? Então, o que é o fracionamento celular? Consiste na separação, né, por meio de centrifugação das estruturas subcelulares após o rompimento das células. Então, nós vamos macerar aquele tecido, nós vamos romper as células para a gente separar as estruturas, tá? Essas células podem ser rompidas de várias maneiras, sendo a técnica mais comum a maceração, ou seja, um pilão de plástico rotativo dentro de um tubo. Tem um equipamento que vai macerar aquele tecido para expor as organelas, tá? O espaço entre o pilão e a parte do tubo deve ser suficiente, né, para romper essas células, provocando um mínimo de dano nas organelas. Esses fragmentos de retículo endoplasmático vão se unir e formam vesículas isoláveis, que são os microsomas. Depois, utilizando porções de tecidos ou mesmo células de cultura, se obtém uma suspensão homogênea, né? E essa suspensão que vai ser sujeita a centrifugação diferente, com forças diferentes, com tempos diferentes, para que eu possa separar a organela que eu quiser, a proteína que eu quiser. Lembra, existe um protocolo para isso, não é a mera professora falando que vai fazer vocês aprenderem, tem um protocolo a ser seguido, tá? A centrifugação diferencial, a gente vai verificar o comportamento de uma partícula num campo de centrifugação. Vamos lembrar o que é centrifugação. A centrífuga é um aparelho que vai fazer força para baixo. Então, quanto mais pesado for a estrutura que eu tiver ali, tiver disperso na minha amostra, ela vai ficar no fundo do tubo. Mas aí eu vou colocando reagentes com densidades diferentes para a gente conseguir fazer a separação dessa estrutura, tá? Então, essa centrifugação para separação de estruturas depende do peso molecular daquela substância, da resistência que ela vai encontrar naquele meio de suspensão, tá? Então, essa centrifugação diferencial, ela vai se basear em diferenças de velocidade, já falei sobre isso, que as partículas vão se sedimentarem no fundo de um tubo, tá? Que são sujeitas a uma determinada força de centrifugação. As estruturas relativamente grandes, densas e pesadas, obviamente, elas se sedimentam mais rapidamente no fundo do tubo. Aquelas mais lentas ficam em suspensão, tá? Então, assim, usando forças e a duração, um tempo de centrifugação cada vez maior, né? E retirando de cada vez o sedimento que se concentra aí no fundo do tubo ou no pellet, né? Vai ser possível obter suspensão com núcleo, depois com mitocôndria, depois com lisossomas, peroxissomas e depois vai se separar os pequenos microssomos que são o restante, né? E ainda, por fim, ainda tem os ribossomas livres, que aí vai ter aderida aí as proteínas que a gente tanto busca, dependendo se você for estudar proteínas, tá? A fração que sobrar, né? Vai ser desprezada quase que totalmente, né? De estruturas pertencentes ao citosol. Tá? Então,
com uma centrifugação diferencial, utilizando forças e tempos diferentes, eu posso separar todas as organelas da célula, tá? Isso aqui, essa imagem, inclusive, eu já mostrei para vocês. Tira um pedacinho do tecido que eu quero estudar, vou macerar, depois eu vou dar forças com tempos diferentes e no final eu vou obter a parte da célula que eu quero estudar. Se você quiser estudar o núcleo, você separa mitocôndrias, lisossomas, peroxissomas, microssomas, ribossomas, aí você vai separar de acordo com o que você quer estudar. Então, isso são as centrifugações diferenciais. Depois disso, eu tenho técnicas também para estudar material genético, né, DNA, RNA, antígeno, anticorpo, que são as técnicas baseadas no que eu chamo de imunocitoquímica e imunohistoquímica. Se não me engano, a aula que vem é só de imunocitoquímica, então nem preciso de aprofundar muito, tá? O que acontece? São técnicas que a gente vai utilizar anticorpos para detectar antígenos que estão distribuídos no tecido ou no compartimento de uma célula, tá? A histoquímica vai fazer estudo utilizando um corte de tecido congelado ou mesmo parafinado, né, envolvido em parafina. Já a citoquímica, tecido, citocélula, tá? Já a citoquímica, ela vai trabalhar com esfregaço sanguíneo, com aspirados, tá? De medula, de secreções, ou mesmo com suaves, tá? Então, histoquímica, corte de tecido, e citoquímica, que é a célula, eu vou utilizar aí esfregaços, ou aspirados, ou mesmo os suaves, tá? Então, é um método que faz a identificação de antígeno nos tecidos e vai se basear num princípio de ligação específica entre antígeno e anticorpo, com uma especificidade incrível, tá? Quais os principais fatores para esse tipo de exame acontecer? Primeiro, qualidade da marcação. O que você vai utilizar para marcar o antígeno ou marcar o anticorpo, tá? A fase pré-analítica vai se destacar na fixação do tecido e do processamento, então todo o princípio da técnica é importante, tá? Depois a recuperação antigênica no devido epítopo, que é o epítopo é o local de ligação, e também tem a ver com a sensibilidade do sistema de detecção. Então, os fatores mais importantes numa técnica de imunohistoquímica tem a ver com a fixação, com a recuperação do antígeno e com o sistema de sensibilidade utilizado ali para detecção, tá bom? Para que a gente faz a aplicação de imunohistoquímica, né? Eu posso utilizar para células neoplásicas, em doenças infecciosas ou outras patologias. Especialmente, a gente tem trabalhado ultimamente com imunohistoquímica em neoplasias. No diagnóstico, né, para caracterizar o tipo de célula tumoral que tem ali, né, eu posso fazer a verificação da morfologia celular, caracterizar se aquele tumor é benigno ou é maligno, verificar se tem metástase ou não, e eu posso utilizar também a imunohistoquímica no prognóstico. Como assim? O tratamento está funcionando? Não está? Né? Então, eu posso utilizar para isso. Pode ser utilizado também como uma indicação terapêutica, quando a gente vai verificar a expressão de uma determinada proteína, né? Então, isso aí é importante quando a gente vai trabalhar com neoplasias, né? Em doenças infecciosas, é possível fazer a caracterização do agente etiológico, causador daquela infecção, fazer a fenotipagem, né, daquela reação inflamatória, caracterizar subtipos de outras doenças, a gente consegue fazer tudo isso com imunohistoquímica, tá? Pré-requisitos para a técnica. Eu tenho que ter o antígeno para aquilo que eu vou pesquisar disponível. Eu preciso ter uma marcação específica. Eu preciso ter um anticorpo caracterizado e preciso um marcador que seja visualizável. Então, resumindo,
Eu não vou fazer uma técnica de imunohistoquímica para coisas desconhecidas. Eu vou comprar um kit que trabalha com coisas conhecidas. Ah, eu quero trabalhar imunohistoquímica para fazer diagnóstico do câncer fulano de tal. Então, ele já existe, já foi detectado e tem um protocolo a ser seguido, tá bom? E o antígeno e o anticorpo que eu vou utilizar aí na minha técnica de imunohistoquímica? O antígeno é a molécula que vai se unir de maneira específica a um anticorpo. Lembra daquela ligação chave-fechadura. E o epítopo? O epítopo é o sítio de reconhecimento ou de ligação entre antígeno e anticorpo, inclusive é específico, né? E o imunógeno, o que é isso? É uma molécula que pode desencadear uma resposta imunológica. Esse imunógeno pode ser peptídeos sintéticos ou mesmo um antígeno purificado, pode ser utilizado, tá bom? E os soros que são utilizados na minha técnica são reagentes pertencentes à técnica, tá? Que foram utilizados numa imunização de animais-alvo, podem ser também soros policlonais ou soros monoclonais para essa técnica. Eu vejo a imunohistoquímica mais do que uma técnica de biologia molecular, como uma técnica de imunologia clínica. Já foi muito utilizada antigamente, muito mesmo, trabalhamos muito com ela, mas hoje em dia, por ser uma técnica muito dispendiosa, cara, demorada, a gente trabalha um pouco menos, mas ela não é ruim, tá? O que são os soros policlonais utilizados nessa técnica, né? São aqueles anticorpos que conseguem reagir com diversos epítopos de um antígeno. Então, eu tenho um determinado anticorpo que consegue reagir não só com uma parte de um antígeno, mas com várias partes. Então, eu tenho aqui um antígeno e ele tem várias partezinhas aqui, e eu vou ter um anticorpo que consegue se ligar a várias partes diferentes. Então, ele é policlonal, tá? Esses anticorpos, esses soros policlonais podem ser conseguidos a partir de coelho, de cabra, de porco, de um equino ou de uma ovelha. Mais comumente, a gente tem utilizado os soros policlonais a partir de células de coelho, tá? Já os monoclonais, obviamente, é um produto de um único clone de plasmócitos, portanto, só se liga naquela região, uma parte do anticorpo só se liga com o epítopo específico do antígeno, tá? Tem uma estrutura uniforme, tem especificidade e afinidade, tá? Os anticorpos de um único clone, né, imunoquimicamente idênticos, e reagem com um único epítopo específico. Então, a gente tem mais dificuldade para fazer essa ligação, mas a especificidade é muito grande quando eu trabalho aí com anticorpos, com soros monoclonais. De onde eles são extraídos? Principalmente de ratos, tá? Então, eles são utilizados em laboratório, principalmente extraídos a partir de espécimes aí de ratos, tá bom? E os métodos imunohistoquímicos ainda podem ser divididos em métodos primários, onde eu tenho um anticorpo primário que possui um marcador, que é o anticorpo primário, com alguma coisa marcada para ser lido, para ser identificado. É um método mais simples e mais rápido e tem pouca ampliação de sinal, porque eu só tenho um anticorpo marcado para identificar aquele antígeno, tá? Um método direto. E o método indireto simples. Eu tenho um anticorpo primário, depois um anticorpo secundário, e o secundário é que tem um marcador. Esse aqui é o primário, esse aqui é o secundário, e ele vem marcado, tá? Ele é mais sensível, né, que o método direto, tem uma maior versatilidade, é um método mais econômico, porém ele é mais demorado, mais complexo do que o direto. Mas quando a gente vai fazer diagnóstico de coisas mais graves, que requerem uma sensibilidade maior, quanto mais o método for complexo, tem uma sensibilidade maior, mesmo que demore, são os métodos de preferência, porque a gente sabe que tem menor probabilidade de cruzar uma estrutura com outra, tá? Tem também o que eu chamo de métodos de avidina biotina
métodos de avidina, biotina, extremamente utilizados aí na imunohistoquímica, tá? Esse é um método que detecta pequenas quantidades de antígeno, tem uma sensibilidade muito alta, tá? É uma técnica que a gente chama de mais rápida e tem uma versatilidade muito maior. Tem a técnica que a gente dá o nome de strepto-ABC, que ela vai ter um anticorpo primário, um anticorpo secundário, que a gente fala que ele é biotinilado, tá? Aí vai ter a aplicação do complexo streptavidina, biodina, que é marcado com uma substância para ser visualizado, que geralmente é um HRP. Professor, eu preciso saber de todos esses detalhes? Não, eu estou contando para vocês as técnicas que existem, mas eu não sou mal o suficiente de ficar cobrando esses detalhes, porque isso aqui é coisa para além de uma graduação, tá? Muito além de uma graduação, tá? E em questão de aspecto prático do reagente na imunohistoquímica, primeiro, eu tenho que ter um cuidado muito grande com materiais e reagentes utilizados nessas técnicas. Tem uma questão da diluição de anticorpos, tenho que testar diluições diferentes para saber se vai funcionar ou não, tenho que ter uma pipetagem muito boa, isso é a mão da pessoa que está fazendo, tempo e temperatura de incubação tem que ser vigiados, higiene, segurança no laboratório tem que ser ideal. Quando eu trabalhar de qualquer coisa que eu for falar aqui para vocês, qualquer técnica que eu citar, eu estou imaginando que vocês estão trabalhando com o maior cuidado possível, porque não são exames, não são técnicas baratas e não são técnicas cotidianas, tá? São coisas bem mais difíceis. Então, eu tenho aí uma etapa onde eu tenho preparação da amostra, né? Onde eu tenho uma fixação, preservação, estabilização e proteção da minha amostra para que ela possa ser estudada, tá? Então, essa aqui são figuras, né? Eu tenho uma figura corada aqui de um gânglio linfático, tá? Figuras de um gânglio linfático. Aqui eu tenho células com receptores de estrogênio, então com essas técnicas a gente pode encontrar as células que têm receptor para um determinado hormônio. E aí eu gosto sempre de lembrar que de estudo de células cancerígenas que possuem receptores hormonais. O que é isso? É quando eu tenho um tumor que a partir do momento que você dá hormônio para ele, ele se desenvolve mais. Então, professor, então utilizar imunohistoquímica para fazer estudo de células tumorais é importante, porque eu descubro se ela tem receptor para hormônio ou não. Se ela tiver e eu fizer uso de hormônio, a chance que eu tenho de ter um tumor mais agressivo é muito maior. Então, essa é uma das utilizações aí da imunohistoquímica, tá? E a última técnica que eu quero falar com vocês é a hibridização, né? Chama-se hibridização in situ, que vai se basear na ideia de emparelhar sequências de DNA ou de RNA que vão ser marcados com uma substância chamada digoxigenina, tá? E essa marcação permite que a gente faça uma visualização de uma sequência nucleotídica específica em uma célula ou tecido. Então, você quer descobrir se aquela sequência específica está presente na célula. Então, nós vamos fazer uma marcação de uma sequência semelhante, nós vamos hibridizar, nós vamos fazer um emparelhamento e vai ver se vai alinhar, se vai juntar as duas. Se tiver, vai estar marcado e a gente consegue enxergar, tá? Quais são os passos da hibridização in situ? Coleta da amostra biológica, uma fixação e uma desidratação dessa amostra, a hibridização in situ, que é copiar aquela amostra, né? aquele fragmento, detecção de sonda por imunohistoquímica. O que é isso? O que é uma sonda? As sondinhas que vão ser utilizadas aqui na hibridização são uma cópia da parte que você quer estudar. Então, você vai colocar umas sondinhas para encontrar a parte que você quer estudar. A sua sequência que você quer estudar é A, B, B, não, A, C, C, G, não sei o que lá. Você quer uma sequência específica. Então, você vai ter uma sondinha específica para isso, para ela ir lá e fazer a ligação, e ela vai estar marcada, né?
e depois nós vamos fazer a revelação para verificar se essa sequência existe na sua amostra biológica, tá? Então, eu tenho aqui uma ideia, né, de hibridização. Eu tenho um RNA mensageiro, eu tenho aqui as sondinhas que eu vou colocar, e essas sondinhas vão estar marcadas. Se essa sonda encontrar a parte complementar aqui, ela vai fazer a cor e essa cor vai poder ser visualizada e eu vou poder saber se aquela parte daquela sonda está presente ou não na amostra biológica que eu estou pesquisando, tá? Isso é a hibridização. Então, eu tenho um RNA, a sondinha que é marcada, essa aqui é coisa de laboratório, comprado, tem uma sonda específica para cada coisa que eu quero pesquisar, e eu vou verificar se existe ali as bases complementares. Se existir, elas vão se ligarem, vão ser reveladas, e eu vou poder enxergar se naquela amostra tem a parte que eu estou buscando, tá? Uai, só é isso. E aí eu consigo ver se existe um determinado gene, uma determinada proteína. Se não me engano, a outra aula é só disso, né? Só disso. Então a gente vai trabalhar mais, por isso eu não quis alongar muito aqui na questão da hibridização, porque a gente vai ter uma aula só de hibridização, tá? Do método de Fish. E eu sei que vocês estão aí sem comentar, sem falar nada, porque são aquelas aulas que eu falei para vocês que são cansativas, que são doloridas, mas que a gente precisa passar por elas, que é vocês conhecerem algumas metodologias da biologia molecular, que provavelmente vocês não vão aplicar na vida de vocês, vocês não vão sofrer com isso aqui, nós só vamos sofrer nesse momento de ter que conhecer, mas não faz parte do nosso cotidiano. Porém, se vocês desejarem trabalhar com pesquisa, obviamente vocês vão trabalhar com esses métodos, ok? Tudo bem aí? Vocês estão vivos, apesar desse tantão de informação? Acho que não tem ninguém vivo, não tem nem ninguém aqui. Imagina vivo, né? Então nem precisa eu dar o gabarito da atividade para vocês. Estou aqui, Vocês tia. estão aí? Que Ah, vivos. de repente vocês Morremos, apareceram. mas passamos bem. Eu sempre falo que eu morro, mas eu passo bem nessas aulas super teóricas. Eu morro, mas eu passo super bem. Porque eu não preciso aprender tudo, porque eu não vou trabalhar com isso, né? Eu só preciso ter uma base, então tá tudo certo. Querem o gabarito da atividade formativa? Vocês já fizeram? Não vai precisar? Como que é? Querem não, né? Eu quero. Eu quero mostrar minha mão para vocês. Vocês estão vendo minha mão? Olha, essa bola aqui, ó. Vocês estão vendo minha mão? Essa bola? Estamos, professor. Isso aqui são vocês, tá? Quero dizer que eu não gosto mais de aluno, estou com horror de aluno. Isso aqui Que são é isso, vocês. professora? Isso aqui, vocês. Credo, Vocês fizeram com a minha mão hoje, Tanto ó. digitar? Ah, não, nada a ver. Ah, funcionou para tirar sanguinho aí? Exatamente. Eita, um vampirinho foi aí na sua mão. Foi nas duas hoje, só que essa daqui tá normal, ó. E essa aqui já não suporta mais. Essa aqui já cansou, ó. Tava aqui olhando minha mão. Vamos Tá achar doendo. no braço, na mão dói demais. Não, o braço também já foi, tá tudo roxo. Eu tô parecendo aquele povo que faz injeta coisas na veia, sabe? Uma coisa bem estranha, assim. Aí hoje, amanhã, eu não vou mais doar meu braço pra ninguém. Tava olhando pra minha mão e pensando, como que a gente tem que gostar de aluno? Gente, não posso gostar de vocês, não. Tem que deixar vocês sem aprender a coletar. Misericórdia. Toda roxa, toda inchada. Vou abrir a tarefinha aqui de vocês, tá? Pra gente gabaritar. Eu parei de mostrar... Professora, só mudando de assunto rapidinho. Essa matéria desse semestre agora não tem nada prático, né? Não. Biomol tem não. Tá? Ah, o que eu ia falar? Essa atividade aqui, se vocês quiserem abrir junto comigo, para quem chegou depois, se vocês conseguirem abrir aí, para a gente já fazer junto, vocês já entregam junto comigo, tá? Tá na unidade 3.1, aula. 3.1, aula. Tem essa atividade que a gente vai fazer agora. Vocês podiam abrir para a gente fazer junto, e aí vocês já entregam agora. Espera aí, então, professora, deixa a gente abrir aqui. Tô esperando, porque o meu também tá demorando a abrir, não preocupa não. Então tá bom. De boa. Estamos aguardando o meu querer manifestar vontade de abrir.
Outra coisa que eu falei ontem, para quem estava na aula de ontem, é um compromisso de que essas questões que eu vou gabaritar ela agora são 5, tá? Elas vão estar na prova de vocês. Certeza absoluta. Não sei em qual momento, mas elas estarão na prova de vocês também, tá? Então, já saímos do zero, né? Do zero nós não estamos mais. Vocês tenham paciência que o meu tá lento para abrir. Tá abrindo aqui devagarzinho, tá? Professora, qual sessão que é? 3.1, aula. Obrigado. De nada, estou esperando vocês abrirem. A minha já abriu aqui. Quando a de vocês abrirem, me avisem. Tá muito lento hoje o sistema. Menina, Tentei entrar mais cedo. Eu estou Tava tão ruim. assustada. Tá falando que tá tudo branquinho aqui o meu. Nem Nossa, abri, meu- abre. Meu demorou horrores para abrir. Demorou horrores. Alguém me perguntou como que tá só no aparelho, como que faz? Printa a tela, printa. Não dá para responder junto comigo? Printa a tela, depois você faz. Não tem problema. Vai printando aí. Cada uma vocês printam e depois vocês respondem. Não tem problema, tá? É atividade formativa, não é? Respondam com um monte de exclamação na frente. Segunda atividade formativa. Tá bom. Podemos começar? 4 pessoas já fizeram. Podemos? Peraí, professora, que eu tô pondo meu CPF aqui ainda. Você vai responder junto comigo. Hoje de manhã, uma outra disciplina, os meninos responderam junto comigo. Quando eu terminei de dar as respostas, um monte de gente, chegou um monte de resposta aqui para mim imediata. Vamos responder agora. Porque Quem não, já adianta. Deixa eu explicar. Quem não tiver podendo responder agora, não conseguir acessar, não precisa não. Vocês podem só printar, depois vocês respondem. Ela vai estar disponível até dia 8, tá? É porque se você fizer agora, eu não vou mais falar nesse assunto, então você já tem um gabarito, já faz, tá bom? Então ela está disponível desde o dia 26 e vai ficar até dia 8, tá? Mas quem tiver aí e puder, vamos fazer logo isso e acabar com essa história. Vamos lá, questão 1. Quem não tiver aberto, printa a tela quando eu estiver falando, ou grava eu falando, sei lá, alguma coisa assim. A questão 1 fala de síntese proteica, é um processo que acontece no interior de todas as células do organismo, sendo até certo ponto bastante complexo. Esse processo tem 2 fases. Quais são essas 2 fases? Transcrição e tradução. Letra B, a primeira. Letra B de bola. Eu queria anotar, mas não tem nenhuma caneta perto de mim. B de bola, a primeira. B de bola. Transcrição e tradução, tá? Transcrição e tradução. Letra B. Segunda, printaram aí? Segunda é uma de complete, tá? Tananã, não sei o que lá, acontece no núcleo da célula e consiste na síntese de uma molécula de a partir das informações contidas numa molécula original de DNA. O processo de síntese proteica inicia-se através de uma enzima, passo, que atua na molécula de acordo com a afirmativa, qual aí completa? A que vai completar é a letra E. A, B, C, D, E. Transcrição, RNA mensageiro, DNA polimerase e DNA. É a que mais se adequa, tá? Letra E. Transcrição, RNA mensageiro, DNA polimerase e DNA. Estava confirmando aqui se todos os espaços preenche sim, tá? Tá tudo certo. Número 2, letra E. Vou marcar aqui, senão fica azulzinho ali em cima, vocês confundem. Questão número 2, letra E. Essa daqui que está marcada, letra E, tá?
Número 3, também é de espacinho. Os ribossomos possuem as subunidades 40S e 60S, com formas irregulares, porém, se encaixa de tal forma que sobra uma fenda por onde passa O, quando o ribossomo se move no processo D e por onde forma A, essa é fácil. A resposta aí vai ser a letra B, RNA mensageiro, tradução, cadeia polipeptídica. RNA mensageiro, tradução, cadeia polipeptídica, letra B de bola, a terceira, tá? Terceira, B de bola. Não sei se a de vocês vai aparecer na mesma ordem que o meu, eu não sei como é que aparece aí para vocês, tá? RNA mensageiro, tradução, cadeia polipeptídica, a resposta correta da 3. A4. A separação ou purificação de uma proteína é um aspecto valioso no estudo de diferentes patologias. Os processos de purificação e separação dos componentes de natureza proteica exploram as diferenças no tamanho da proteína, em suas propriedades físico-químicas e na afinidade de ligação que apresentam. Sabe-se dessa forma que serão estudadas características como, a resposta certa é a letra E, essa daqui, ó, características como solubilidade, polaridade, massa molecular, cargas iônicas e sítios de ligação. Não dá para me ver aqui mais para frente, o meu programa não abre quando tá assim, tá? Então, letra E, a questão 4. Letra E, a questão 4. Letra E, a questão 4. Questão 5. Dentre as técnicas de purificação para acontecer a caracterização de proteínas, temos a cromatografia, que é uma técnica quantitativa com a finalidade de identificar as substâncias presentes em determinados tecidos. A técnica de cromatografia usa propriedades que trabalham com solubilidade, tamanho e massa da substância, trabalhando através de fases conhecidas como estacionária e móvel, que é a letra A, B, C. Estacionária e móvel. Estacionária e móvel, tá? Letra C, a questão 5. Eu estava fazendo aqui agora essa atividade pensando numa coisa. Como a disciplina é difícil mesmo, eu acho, ó, as pessoas mandando, ó, já foram 2 pessoas só enquanto eu terminei. Eu acho que todo final de aula eu vou mostrar uma questão da prova para vocês, mas não vou postar em lugar nenhum, eu só vou mostrar. Aí vocês ficam na aula, printam a tela e no final vocês terão a prova toda. Não é uma ideia boa? Professora. É ótimo, professora. Isso que é uma chantagem para ficar até o final da aula. Ah, gente, vale tudo. É final de semestre, tudo de bom. Eu não tenho intenção de... Vocês querem reprovar? Eu não quero reprovar vocês. Por favor, não reprovar a gente. Não, eu não tenho intenção. Não é a minha intenção fazer isso. Vou pensar. Se eu montar a prova, toda semana eu vou mostrar uma questão. Só não sei como ela professor, vai fazer. Oi, Robson. O meu falhou aí, a 1 e a 2 eu não peguei não, hein? Eita, deixa eu olhar, a minha não tá marcada, a minha não marca, peraí ainda. 1 e a? A 1 e a? 2. A 1 e a 2? A 1 é a letra B de bola. 1 é B de bola. E 2 é a letra E. E a 2 é a 2 é a letra E. Quanto? Ok. Quando eu comecei a olhar aqui, tinha 4 respostas, já tem 12. Custosos vocês nem são, hora nenhuma, nem na vida, nem na morte. Meninos, é isso. Espero ter ajudado. 5 questões da prova vocês já têm. Do 0 vocês já saíram. Essa é a certeza que eu dou. Vocês não estão mais no 0, tá? Já saíram do 0. Então, era isso. Dúvidas que eu posso ajudar? Alguma coisa a mais? Estou vendo aqui o que me perguntaram no telefone. Só isso mesmo, professora. Só isso é a resposta da prova, tá tudo certo. Fazer um monte de coraçãozinho e até amanhã, né? Que amanhã tem mais. É nóis de novo, é nóis segunda, terça, quarta, quinta e sexta, é nóis. Ainda bem que cada dia é uma coisa diferente, graças a Deus, né? Então, beijo para vocês, fiquem todos com Deus e
Até amanhã, para quem vai ficar comigo amanhã, tá Beijo, bom? beijo, até amanhã. Beijo, beijo, tchau, tchau. professora. Beijo, Liane, fica com Deus. Meu Deus.